Vamos brindar o café. Bom dia, Direito Mais Café. Eu estou aqui com a Rick numa cafeteria, coisa que a gente já tem aí de rotina, tomar um café, trocar uma Quase uma tradição ideia, semanal. uma tradição semanal, né? Trocamos ideias jurídicas e não jurídicas. Mas hoje ela me fez um convite muito especial, que é falar de uma nova vertente do mestrado que eu estou querendo já colocar como matéria no próximo ano, que é a criminologia clínica, que poucas pessoas falam sobre ela e que tão importante ela é na parte da execução penal. Nós temos, né, um grande professor Guido Palombo, um psiquiatra forense, inclusive eu brinco que é o psiquiatra forense das celebridades, né, como Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Elise Matsunaga, e temos, infelizmente, o professor Alvino Arruda Sá, que era psicólogo forense da USP também, e que também era das celebridades, fazia aí os exames criminológicos, né? Eu acho que, bem rapidamente, eu vou começar a falar um pouquinho do exame criminológico, né? Bem rapidamente, porque exame criminológico é uma aula inteira. O exame criminológico, ele é baseado numa estrutura da criminologia biopsicossocial. Então, nós temos uma psicóloga, uma assistente social e nós temos uma psiquiatra. O exame criminológico de entrada, né, que serve para a gente olhar essa pena, como ela vai ser cumprida, se ela é uma medida de segurança, ou se ela é uma pena comum, ou se aquela pessoa tem uma doença mental. Não temos mais a internação, né, a partir da resolução do CNJ, e então vamos ter as RAPs, né, que são as residências terapêuticas. Depois, no próximo podcast, a gente trata das RAPs e das internações. E eu preciso da análise de um psiquiatra, eu preciso da análise de um psicólogo, eu preciso de análise de um assistente social, para que esse apenado cumpra melhor a sua pena num estabelecimento mais adequado, tá? E existe, sim. Você vê, aqui no sistema penal mato-grossense, você vê isso sendo concretizado ou ainda falta muito para se chegar nesse ideal? Não, nós somos pioneiros em muitas coisas através, né, do grupo de monitoramento e fiscalização, presidido pelo Dr. Orlando Perry e pelo juiz corregedor Dr. Geraldo Fidelis. Nós estamos chegando perto. O nosso problema maior, Riquele, é a falta de profissionais, falta de psiquiatras, falta de assistentes sociais. Se não me engano, no sistema nós temos 5 assistentes sociais para atender. O estado todo? Não, Cuiabá, né? O estado todo a gente precisa fazer um levantamento. Mas se Cuiabá, que é esse polo onde o Tribunal de Justiça está aqui acompanhando, né? Tem a maior penitenciária. Maior penitenciária, maiores problemas, não temos esses profissionais, né? Temos poucos. Temos o exame criminológico de saída, que ele é abominado pelo psicólogo, porque os psicólogos dizem que não podem prever quando ou se aquela pessoa vai reincidir. Mas ele é feito, tá? Ele precisa ser feito. Ele é um exame que ele é feito. Nós temos aqui psiquiatras que fazem esse laudo, psicólogas que fazem esse laudo, e eu sou extremamente favorável ao criminológico de entrada e de saída. Tá? Esse exame criminológico de saída, você vê ele como uma garantia de uma segurança maior para a sociedade, daquela pessoa está sendo colocada de volta na sociedade ou não, ou está sendo impedida de retornar para a sociedade naquele momento? Sim, eu vejo que realmente não precisa a psicóloga ou a psiquiatra colocar no exame que ele vai ou não reincidir, entendeu? Precisa se dizer assim, ele está melhor adaptado, menos adaptado.
Então, assim, melhor adaptado, nós podemos ir para um sistema semiaberto, uma tornozeleira eletrônica, um sistema aberto, mas não afirmar, porque eu não sei quem vai reincidir realmente, né? Eu não Seria uma sei, propensão, né? eu não sei da minha propensão delituosa, né? Ninguém sabe, todos nós temos uma propensão delituosa adormecida, né, que nos faz, muitas vezes, não cometer delitos por questões sociais, estamos em outras camadas sociais, por questões de criação, mãe, pai ali em cima, e por outras questões que nós também Questões éticas, vemos, religiosas, né? éticas, Que seriam religiosas, né? uma trave ali, um Eu me impedimento lembro para a prática de muito, crime. a minha mãe falar assim, religião é um freio, né? Religião é um freio. Então, assim, eu cresci com essas coisas assim, não, então eu vou ser freada pela religião, né? Não, eu fui apaixonada pelo direito penal e pela criminologia. É o Mas direito penal que te trava mesmo, né? o direito penal que me trava, né? Quando eu penso quais artigos tem ali, eu volto atrás e falo que não vou fazer. Então, o criminológico é muito importante. Eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, nem assistente social para falar tão propriamente sobre isso, sou criminóloga, né? Se eu falar que eu não sou criminóloga, a Riquele desiste do café. Então, depois de 24 anos estudando criminologia, acho que eu posso dizer que sou criminóloga. E eu vejo, o que eu estudo é psiquiatria e psicologia forense. Tá? Então, eu não tenho como dizer que eu vou para um consultório passar remédio, atender um paciente, não é isso. O criminólogo clínico, principalmente nos Estados Unidos, é onde surgiu, e aí vocês têm a série do Netflix Mind Hunter, né? E tem os livros também, leiam os livros, são melhores. É uma situação de você poder, a partir de certos conceitos da psicologia e da psiquiatria, perfilar uma pessoa, né? Dar um perfil. Esse perfil, ele é 100%? Não, tá? Esse perfil não é 100%. Hoje estamos aqui, eu e a Riquele, brincando, fazendo um podcast para vocês. De repente, amanhã ela não está bem, eu não estou bem. Então, assim, eu não consigo ter um perfil que seja Imutável. linear, né? Uma coisa linear. Por exemplo, a Suzane von Richthofen. Eu sou, acho que, a única das criminólogas do Brasil que fala que ela não vai reincidir. Por quê? Porque o crime dela foi bárbaro? Foi. Matar pai e mãe não tem coisa pior. Só matar filho também, que foi o caso dos Nardoni. Porém, o que acontece com a Suzane? Apesar, e aí eu falo porque o professor Alvino e o professor Guido já fizeram o exame criminológico, então eu posso falar, ela é psicopata, tá? Mas ela era uma psicopata que ela tinha um motivo. Ela queria matar os pais pela herança e para namorar, né? Porque eles impediam, queriam mandar ela para a Alemanha. Então, ela tinha um motivo. E vários psicopatas, a gente pode falar sobre psicopatia numa outra vez, porque é um assunto muito longo, vários psicopatas, eles têm um objeto. Eu tenho isso aqui. A hora que eu acabo com isso aqui, acaba. A minha psicopatia não acaba, a minha frieza não acaba, a minha falta de empatia não acaba. Mas, por exemplo, o que aconteceu? Hoje, Suzane é casada com um médico, tem filho, faz faculdade, uma menina muito inteligente. Criminoso é voltado especificamente para uma coisa, especificamente para para uma coisa, alguém. Na época da Suzane, vou falar mais sobre ela, falavam que ela ia matar o irmão, né? Não, ela vai matar o irmão por causa da herança. Ela é indigna da herança. Então, ela não tem nem o porquê de matar esse irmão que teve a vida toda destruída. Foi para Cracolândia, usa droga, né? E tudo mais por essa atrocidade que aconteceu. Já fazendo um outro paralelo, o Maníaco do Parque. Se vocês não conhecem, vão pesquisar. Ele tem uma fileira aí de pelo menos de 7 a 11 mulheres que ele matou, tá? Ele também é psicopata, isso é o exame criminológico que fala, não sou eu, né?
Então ele é psicopata e ele é uma pessoa que eu tenho receio de reincidir. Por quê? Porque ele tem uma carreira, vamos dizer, criminal. E um perfil, E né? ele Ali um tem um perfil de perfil, mulheres, e foram sempre exatamente. mulheres morenas, do cabelo preto, sempre Morenas, umas cabelo preto, que queriam ser modelo, modelos. que ele levava para o parque e que lá ele. Então, ele tem um perfil, mas ele é tão sedutor, né? E a psicopatia fala isso, que ele era o campeão, na época eu estava em São Paulo, ele era o campeão de cartas da prisão. E ele casou, ele está casado. Então, ou seja, vocês podem até me falar assim, professora, tem alguém insana, né, que casou com ele. Não, não é insana, ele é sedutor. Ele vai seduzir esta pessoa, Eu né? acho que uma Então, das armas, assim, é uma das das armas armas, ou né? qualidades, vamos dizer assim, que o psicopata tem, eu acho que é a Exatamente. sedução, né? A Suzane usou muito da sua sedução, vamos dizer assim, acho que no tempo que teve presa e tudo mais, assim, Sim, muito se dizia do poder sedutor dela ela dentro da... seduziu o promotor de justiça que Sim, tomava conta do caso dela, ela seduziu uma mulher que mandava no presídio, né? que essa mulher na época poderia dar uma proteção para ela e ela ia seduzindo quem Fosse necessário, fosse né? necessário. Então, assim, o psicopata, e acabei falando mais, né, sobre o psicopata, ele vai arrumando soldadinhos para servi-lo. Agora, a questão da psicopatia, né, e aí prometo uma outra aula, porque todo mundo se interessa muito, é que ela tem graus. Então, de repente, eu aqui, que gosto do crime, que né, não me importo em ver algumas coisas. Mentira, a primeira vez que eu fui no IML eu quase desmaiei. Agora é que eu consigo lidar com os laudos. Mas eu posso ter uma psicopatia muito leve e posso passar a minha vida sem saber que eu tenho essa psicopatia, né? Tem um professor alemão, não vou me lembrar o nome, ele teve uma dor de cabeça, fez uma ressonância PET funcional, que é uma ressonância que a professora Hilda Morana da USP pede para se colocar nas prisões para poder, né, separar esse cérebro, porque é uma ressonância colorida, então ela dá para ver ali a psicopatia. E ele fez essa ressonância quando ele foi olhar o próprio exame e ele descobriu que ele era psicopata. Mas ele era um grande neurocirurgião, ou seja, a psicopatia dele era leve e ele utilizava para frieza de abrir uma cabeça e operar. Se nós falarmos aqui operadoras de direito, quem teria uma frieza de abrir um crânio e ir lá e né, pinçar, né, o que seja? Eu não tenho. Eu acho que eu desmaio primeiro do que o enfermeiro que entrou, né? Então ele tinha essa característica, mas esse diagnóstico assustou. Então as crianças, na verdade, também são más, tá? Vocês vão ver aí vários filmes com crianças más. Crianças não têm psicopatia, crianças têm transtorno de personalidade antissocial. Até os 18 anos, a gente não pode chamar a criança de psicopata, tá? Então, é um transtorno de personalidade antissocial, dificílimo de fazer um diagnóstico. Temos outro transtorno, que é o transtorno da criança opositora, que se parece muito, né? Se parece muito com a psicopatia, porque aquela criança que fica, né? Então está muito próxima. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a esses diagnósticos. E imagina você, num psiquiatra, né, cheio de problemas, o psiquiatra olha e fala, olha, você tem psicopatia, não tem remédio, não tem terapia, não tem nada, se controle, né? Algo que o seu cérebro funciona de uma forma diferente, né? Então, assim, serial killer é um psicopata em alto grau, mas é assunto para outro, eu não vou entrar nele dessa vez, tá? Então a gente tem essa parte da criminologia clínica que eu abordei hoje muito em relação à psicopatia, mas nós temos aqui no Adalto Botelho, em CAPS, nós temos as doenças mentais também, que são incapacitantes e que podem levar ao crime, tá?
O doente mental, muitas vezes a gente tem essa ideia, né? O doente mental vai para o crime, o doente mental sofre. Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é uma dor. Eu tô com uma dor de fibromialgia, só que essa dor é no cérebro. Então, o esquizofrênico sofre, o psicótico sofre, o bipolar sofre, o borderline sofre. Então, assim, até que ponto, né, esse crime foi praticado. Por livre vontade ou por decorrência de algum transtorno, de alguma doença? De algum transtorno. Nós tivemos uma mãe, eu acompanhei o processo por estudo, né? Não foi aqui, foi em São Paulo. Ela matou o filhinho, o bebê, porque ela ouviu uma voz esquizofrênica e ela ouviu uma voz que dizia que aquela criança era filha do diabo. Então ela matou o bebê. Só que quando ela voltou do surto, ela desesperou. Porque quando ela fez... Ela não tinha aquela vontade Exatamente. Delitiva, né? Exatamente. Aquele querer... Ela não tinha o dolo, né? Eu quero matar o meu filho. Domínio da própria mãe. Diferente de outra mãe que a gente tem também, que aí a gente vigia porque ela mata as crianças porque ela quer mesmo. Ela engravida e ela mata as crianças porque ela quer. Então, assim, não sei se porque quer, né? A gente fala do homicídio de um crime tão vil, assim, e com crianças, né, nos traz aí muitos assombros, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, o esquizofrênico é uma pessoa que requer cuidados, né? A esquizofrenia, ela precisa ser cuidada no primeiro surto. Se deixar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, ela vai agravando. Então, quando você cuida da esquizofrenia no primeiro surto, você tem um controle daquela doença sem qualquer perigo de criminalidade. Só que nós brasileiros... Conforme vão tendo os surtos, vai se agravando o quadro, vamos dizer assim? Vamos dizer assim. Vai ficando mais difícil o tratamento? Eu vi uma explicação da Ana Beatriz Barbosa. A esquizofrenia, o primeiro surto, é aquela rachadura na parede, assim, bem da pintura que você passa uma tintazinha, né? Então dá aquela rachadura no cérebro. O segundo surto, aparece o tijolo. Vai aumentando essa rachadura até a parede. O terceiro surto, ele quebra a parede. E aí já não tem mais retorno. Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, com epilepsia. Né? Cada vez que a pessoa tem uma crise de epilepsia, milhares de neurônios são queimados ali, vão por lixo. Então, o que se tem os médicos... Eu tenho epilepsia, faço tratamento há muitos anos, tá? Não tenho crise há muitos anos também. E a preocupação maior dos médicos sempre é controlar para não ter crise. Porque cada crise você vai perdendo um número considerável de neurônios. Então você vai dar um curto-circuito, literalmente, dar um curto-circuito no cérebro, ferra ali, como se queimasse um pedaço da fiação. Mas essa é a preocupação dos principais psiquiatras. Não deixar o paciente entrar em surto, equilibrar o paciente. Só que a doença mental, ela não é uma gripe, que você está com febre, o nariz está escorrendo, não, é a sua cabeça. Então, assim, outro dia eu conversando com uma psicóloga, e eu trago mais as minhas conversas, porque, né, não sou aí psicóloga nem psiquiatra, ela falou que nós temos comportamentos diferentes dos nossos. Por exemplo, ela teve uma paciente que a paciente era super do bem, bem-humorada, querida e etc. Em 2 semanas, a paciente começou a ficar mal-humorada. Ela começou a observar, alguma coisa não está funcionando. E aí ficou mal-humorada, ela tentou suicídio. Entendeu? Então, assim, nós temos comportamentos que são os nossos comportamentos gerais. Habituais, normais. Habituais, exato. Assim da gente. Se esses comportamentos, se você começa a perceber assim, tô mais mal-humorada, tô mais irritada... Tem que acender uma luzinha de alerta ali, né? Tem que acender uma luz.
né? Depois, aí, se eu puder, eu falo sobre luto e depressão. Eu vou prometer aí 3 assuntos para vocês: serial killer, pedofilia, né? Que eu acho que é um assunto bem complexo. Aí eu posso abordar um pouquinho das doenças mentais, assim, que são mais incapacitantes, né? Como as psicoses. Em Várzea Grande teve um psicótico que matou a família inteira na machadada. Encontraram ele totalmente nu em cima de uma árvore, com um machado, desesperado, sem saber o que ele tinha feito. Psicose, né? Qual tipo de psicose vai ter que ser investigada? E para terminar, eu acho que falei muito, Rick. Sendo um aprendizado enorme. Eu acho que nós temos que cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A doença mental é a doença do século. A doença mental é silenciosa. A doença mental não te dá sintomas, né? Como eu disse, não dá febre, não dá dor de cabeça. E as crianças estão cada vez mais expostas, e aí foi um curso de cibersegurança que eu fiz em São Paulo. As crianças estão cada vez mais expostas às telas, desde bebê. Porque a gente, na minha época não tinha, meus filhos já estão com 21, 25, mas a gente, para deixar a criança quieta, bota a criança lá na tela e a criança tá ali, o cérebro tá a mil, né? Então, e tem uma febre também que nós temos que observar, os psiquiatras estão muito preocupados, teve até um curso sobre TDAH esse fim de semana aqui em Cuiabá. Porque agora toda criança que é agitada é TDAH, e não é assim. O cérebro do TDAH funciona de uma forma diferente, né? Então, assim, existe uma medicalização, até por questões, né, de laboratório, né? A gente sabe, desnecessária. Talvez aquela criança precisa ir jogar futebol. Gastar energia, vai correr. Na nossa época, a gente morava em casa de rua, ia correr, jogar queimada. Andar de bicicleta, subir em árvore. Bom, eu sou TDAH, diagnosticada desde criança, mas eu subia no telhado. Então, assim, não era andar de bicicleta e tal, não. Eu subia no telhado, atravessava a casa, chegava perto do lado onde a minha mãe estava fazendo comida ou fazendo alguma coisa, ela já gritava: "Você tá aí, desce, pelo amor de Deus", né? Então eu sempre fui muito inquieta. Mas essa minha inquietude me trouxe bons frutos, né? Alguma época eu tomei remédio para TDAH, outra época não, algumas vezes ele diminui, ele aumenta, mas a gente realmente tem que tomar muito cuidado com a medicalização dessas crianças, tá? Principalmente o remédio para TDAH tira sono. E aí, será que essa criança vai dormir bem? O sono é tão importante. Afeta, né? Crescimento, desenvolvimento e tudo mais, né? A falta de sono nas crianças. Isso. E como a criminologia, terminando, é uma tríade biopsicossocial, eu, né, com toda a licença das psiquiatras que eu tenho amizade e que nós trocamos figurinhas, e as psicólogas também, eu me sinto à vontade de entrar aí nessa parte da criminologia clínica, que na verdade não é consultório, né? Uma vez os meus alunos foram na minha mesa: "Pelo amor de Deus, eu acho que meu irmão é psicopata, eu acho que meu pai eu acho que não sou". Falei: "Olha, leva no psiquiatra, porque aqui eu dei a psicopatia que ela é criminal, né? Não é a psicopatia que é comum aí, então vocês levem ele no consultório". Bom, eu agradeço a Riquiele, acho que falei muito, né, Rick? Falou, foi muito bem. Mas sim, eu que agradeço. Faremos aí vários direitos e café. Vamos fazer vários direitos. Direito mais café. Direito mais café. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Tchim, tchim.